Sem conseguir até agora apoio suficiente para aprovar a reforma da Previdência, o Palácio do Planalto decidiu abrir o cofre. A estratégia do governo foi feita sob medida para agradar deputados e senadores de primeiro mandato, com repasses individuais de emendas parlamentares. Sobre como vai ser essa articulação do governo Bolsonaro, se isso vai impactar no xadrez político brasileiro, a gente vai conversar agora com o advogado e coordenador do movimento Livres no Rio Grande do Sul, Juan Saavedra, e também o sociólogo Marcelo Diziuta. Sejam bem-vindos, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Vamos lá, gente, vamos primeiro entender esse primeiro movimento. Primeiro, tá? Para quem está em casa. Esse movimento faz parte, quem está chegando agora, o governo Bolsonaro é um governo que está chegando no poder 2 meses, tem muita coisa ainda que está testando, está tentando entender no processo de Brasília. Para vocês, caiu a ficha de que a política brasileira, mesmo quem tem o primeiro mandato, se falou muito na, digamos assim, nova composição do Congresso e do Senado, com novos senadores, gente que nunca teve mandato, se isso faz parte do xadrez político, é assim no Brasil e não vai mudar, como a gente diz, é a cultura brasileira, ou se realmente vai precisar, é um fenômeno novo para o governo, isso aí para vocês é a política brasileira ou não é? Como é que a gente pode entender esse movimento? Juan, fica à vontade. Bom, eu entendo que, infelizmente, é isso que a gente tem desenhado no Brasil há muito tempo, né? Não é novidade o governo abrir o cofre para tentar fazer passar reformas. Isso foi feito recentemente pela ex-presidente Dilma Rousseff, que em 2013 abriu cofres. As notícias diziam que era, inclusive, as emendas bilionárias, recordes de emendas oferecidas ao Congresso Nacional. O governo Temer fez a mesma coisa e o governo Bolsonaro vai usar o mesmo modus operandi. Eu devo isso ao presidencialismo de coalizão que a gente tem no Brasil hoje, né? O poder executivo fica entregue ao legislativo e usa esse tipo de emendas para conseguir apoio para passar as reformas importantes, como entendo eu, da Previdência. Então, só para a gente deixar bem claro, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, isso é assim que as coisas são, ou, de certa forma, é uma contradição naquilo que foi inicialmente dito nos primeiros discursos? Tu acha que não tinha como escapar disso? Sem dúvida alguma é que há uma contradição, né? E não tinha como escapar muito em razão do próprio governo, que está bagunçado, que está com diversas falhas de comunicação interna, tem ministro que diz uma coisa, o próprio presidente Bolsonaro está desidratando a reforma da Previdência que foi apresentada, o texto dizia uma coisa, ele já está falando em redução da idade mínima, então o próprio governo desidrata a reforma e vai partir para esse modus operandi que se deve à velha política para fazer passar a reforma dentro do Congresso Nacional. Difícil não usar metáforas e analogias com o carnaval. Esse samba está atravessado ou é assim mesmo que a escola desfila no Brasil, quando se trata de política, Diziuta? Olha, a gente nunca pode ser pessimista e achar que essa é a única saída, né? A saída da velha política. Até quando tu te elege dizendo que vai ser diferente e vai fazer igual, tu também está sendo velha política. A gente não pode achar que existe só esse caminho. A gente tem um período que é considerado um período onde o presidente é um superpresidente, até mais forte do que nessa questão da coalizão com o Congresso, que é os primeiros meses, onde ele teria uma grande aprovação, vinda da eleição, então onde o presidente tem a sua grande força, que são os primeiros meses, onde ele pode passar algumas reformas mais difíceis, mais impopulares, porque ele tem uma força pessoal no presidente da República. Mas isso não aconteceu com o governo Bolsonaro. Por quê? Pelo lugar, o Bolsonaro é um político medíocre, né? Que ascendeu do baixo clero, 23 anos de nada no Congresso, filho enrolado com miliciano, funcionário fantasma, tomação de salário de cargo dos filhos. Então, assim, ele já emerge numa dificuldade de se impor como liderança. E nos primeiros meses, em vez de tentar propor algumas coisas que tenta unificar a sociedade. Eu me lembro que o Fernando Henrique começou com a educação, o seu trabalho, tentando universalizar a educação, depois veio a LDB, o Lula começou com o Fome Zero, ou seja, tentar propor no primeiro momento temas que unam a sociedade, usando essa unidade, ter força para aprovar coisas mais indigestas. Mas o governo Bolsonaro abre mão disso. Primeiro porque é um governo perdido, cada ministro fala o que quer, sabe? Tu tem uma parte que é o setor militar do governo, que é um setor à parte, tu tem o Onyx Lorenzoni, velha política ali no meio, e aí tu tem
a Damares, os Laranjeiro, esses caras que são... Então o governo é meio desconexo, sabe? É difícil tu ter uma liderança fraca como presidente, assessores desconectos, tu tem um setor do governo que é uma incógnita, que é os setores militares, ou seja, é difícil para alguém apoiar esse governo, porque é um governo que ninguém entende. É um governo que acende de uma facada, que promete coisas, que fez uma campanha baseada em discussões baixas e rasas, como kit gay, ataque à minoria, sabe? É difícil tu formar uma maioria se tu vem com um histórico tão degradante na tua ação política. O governo tem que se reconstruir, uma outra forma de diálogo e não optar pelo velho tomar lá da cá, sabe? Sim. Não adianta. Vamos fazer o seguinte, ó. Como o Disjuta foi extremamente posicionado, tá? E esse é um debate plural, obviamente tem pessoas em casa que podem pensar diferente. Então, se você quer participar, tenha bondade de participar através do WhatsApp, apenas mensagem de texto. Manda aí pra gente, 99588-2374. Vou repetir, 99588-2374, para você fazer questionamentos aos nossos convidados, também concordar ou discordar. Afinal de contas, esse é um debate, né? E é muito bom que os nossos debatedores se posicionem como estão fazendo agora. Nesse sentido, até para eu não eliminar essa pergunta e a gente poder entrar na reforma mesmo, no texto da reforma, vocês dois pensam o seguinte, no caso do Congresso ter uma base forte, pelo menos no sentido próximo ao governo, se esperava isso, uma base forte, uma base, né, com bastante parlamentares, o próprio PSL cresceu bastante. Isso, de certa forma, não seria um degrau para ele conseguir chegar a aprovar a reforma, e a gente está vendo que a situação é um pouco diferente, que ele precisa negociar mesmo tendo aliados dentro da base, especialmente no Congresso, e a pressão popular. Isso também poderia, de alguma forma, o presidente fez, agora há pouco, um pronunciamento à nação. Sempre se fala, olha, o povo pressionando a base. Isso não vai surtir efeito, ou, na opinião de vocês, não surtiria efeito hoje, especialmente no caso da reforma da Previdência? Em primeiro lugar, eu discordo de Zilta que a reforma da Previdência não deveria ser a prioridade. Eu acho que qualquer candidato à presidência da República sabia que enfrentaria a necessidade de promover uma reforma da Previdência. O governo Dilma Rousseff queria mexer na Previdência, o governo Temer chegou a levar ao Congresso Nacional um texto de reforma da Previdência e o governo Bolsonaro está seguindo o mesmo caminho e levando a questão da reforma da Previdência a cabo porque é uma necessidade extrema e urgente para que o Brasil possa retomar o rumo fiscal. Com relação ao apoio do Congresso Nacional e a base... Eu não sei qual é a base do governo Bolsonaro. A gente tem o PSL, que foi um partido que cresceu imensamente no último ano, muito em razão do efeito Bolsonaro, praticamente triplicou não, ele tinha 6, chegou a ter 3 deputados federais, hoje tem mais de 50 deputados federais. Então, existe a base do PSL, mas não se tem a certeza de quais partidos de fato estarão com o governo Bolsonaro na reforma da Previdência. O texto que foi levado para o Congresso Nacional é o texto Paulo Guedes. É o texto de uma reforma da Previdência severa, uma reforma da Previdência necessária. Sabia-se, evidentemente, que esse texto seria relaxado dentro do Congresso Nacional. Como foi com o governo Temer? O governo Temer apresentou um texto para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional relaxou esse texto. O governo Bolsonaro apresentou a mesma coisa, apresentou um texto, o que seria o ideal, para que dentro do Congresso Nacional os debates promovessem uma flexibilização daquilo que se propunha. Sim. Agora, o que eu tenho notado também é que a própria oposição está perdida. A oposição hoje, ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que ela quer. Teve o episódio aí do Laranjal, eu achei uma grande besteira. O grande movimento da oposição no Brasil essa semana foi o anúncio do José de Abreu se autoproclamando presidente da República. Com a participação da Maria do Rosário. Com a participação da Maria do Rosário, com um bilhete escrito pelo Lula dentro da prisão, reconhecendo. Então, a oposição ela não está se preocupando em fazer uma oposição programática, uma oposição responsável, em debater de fato a reforma. Tudo que vem, ela é contrária. Ela quer travar uma guerra política. Bom, não é isso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa debater a reforma da Previdência e aprovar uma reforma da Previdência com urgência. Em cima dessa questão, aproveitando o teu conhecimento sobre sociologia, tentar entender o povo brasileiro. Quando a gente diz a participação da base junto aos deputados, eu fico pensando se não é algo utópico. O brasileiro nunca se envolveu nas questões, nunca fez pressão junto ao seu deputado. Você de casa, lembrem quem votou para deputado? Vamos começar por aí, né?
Esse desligamento do cidadão com o poder logo após a eleição é muito comum, né? A nossa democracia resume-se a um dedo apertando o botão, né? Até eu acho curioso que quando tem a possibilidade de ter um plebiscito para decidir as coisas, grande parte dos políticos quer acabar com os plebiscitos, né? Inclusive políticos liberais, né? Que, o liberal era para estar dando força para o indivíduo, querendo que o indivíduo se manifeste, em vez de querer fortalecer a Assembleia Legislativa em discussões que existem na Constituição do Estado para você ter um plebiscito, como é o caso das privatizações. Eu acho que a prioridade econômica pode ser a reforma da Previdência, com certeza, mas a gente não tem isso desconecto da política. A prioridade política do Brasil é apaziguar o país. É acabar com a divisão que se deu lá desde a outra eleição, passou pelo impeachment e continua, porque o clima político é muito ruim. E a oposição está extremamente perdida. Eu acho que é o seguinte, quem fez barulho até agora não foi a oposição. Quem foi para a TV dizer que menino veste azul e menino veste rosa não foi ninguém da oposição. Quem tem problema lá de candidato laranja não é a oposição. Sabe? O governo, quem se meteu no governo através de rede social foi o filho do presidente. Ou seja, quem está batendo no governo hoje é o fogo amigo. A oposição realmente está muito perdida, mas a oposição também a gente não pode entender a oposição só como o PT. Sabe? O PT está partindo para um processo de esvaziamento. E outros setores da sociedade estão se manifestando contrário à reforma. Não é por uma questão política. Se eu não gosto do Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro. Agora, realmente, a oposição vai demorar até reencontrar o seu tamanho. Mas eu acho que o primeiro é o político, o primeiro é apaziguar. Depois a gente vê as questões econômicas. Sim. Vamos para a tela que temos participação. O Rafael de Canoas. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Estou assistindo, concordo bastante, mas temos que falar que está errado. De começo, essa reforma na Previdência deveria ter uma revisão tipo salários públicos e aposentadorias milionárias. Bom, em cima do que o Rafael está falando, e já vou acrescentar, tá? A gente, acho que aqui, pelo menos os dois, entraram num consenso de que era esperado que, quando o texto chegasse no Congresso, algumas coisas seriam revistas e a pressão, né, aconteceria. Com certeza. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Bolsonaro admitiu que pode rever a idade mínima para aposentadorias das mulheres, baixando de 62 para 60. Esse movimento de Bolsonaro, na avaliação de vocês, pode, esse relaxamento, como usou o Juan, esse termo, pode facilitar esse processo? Essa indicação de que pode haver um diálogo, pelo menos por parte do presidente? Eu acredito que isso facilite que a reforma da Previdência caminhe dentro do Congresso Nacional, mas eu não acredito que aí que se chegue à reforma da Previdência ideal, a reforma da Previdência que o Brasil precisa. Uhum. Já se falou, inclusive, em questão de relaxar a reforma da Previdência quanto aos militares. Foi justamente em cima do que o Rafael falou agora. Uhum. A reforma da Previdência ela tem que ser equânime, ela tem que abarcar a toda a sociedade. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência séria para tratar a respeito do tema. A gente não pode relaxar a reforma da Previdência. O texto que foi proposto pelo Temer era um texto muito severo. Sim. O texto que foi proposto agora é um texto muito severo. O presidente da República vem dias depois de ter sido apresentada a reforma, já falando em relaxar. Esse debate tem que acontecer no Congresso. Se o presidente ficasse analisando... Sim. Prejudica a própria reforma da Previdência. E sobre o plebiscito, eu super apoio um Conexão RS para falar disso. Acho pertinente. A gente tem um ano inteiro para discutir. Disiuta. Olha, eu tenho algumas coisas das contas da Previdência que eu assisti e não me digo que a gente dá de esquerda, porque eu estou falando do ex-governador Jair Soares, que tem uma fala bastante peculiar sobre a reforma da Previdência. Acho que a gente poderia passar por um período melhor de discutir os números como um todo. Mas uma coisa é certa, ou você vai atacar os juízes, os altos militares, os caras que têm no setor público 3 dígitos lá de aposentadoria, ou o resto fica ridículo, porque você está atacando quem ganha 900 pila. Querem tirar 400 pila do benefício de prestação continuada das pessoas. Pô, 400 reais, querem tirar 400 reais das pessoas que não ganham um salário mínimo. Aí tá errado. Eu acho que um dia a gente tem que sonhar em ter um teto. Um teto da Previdência Pública. Que é um sonho da minha vida, que ninguém ganha mais do que o teto. E quem quiser ganhar mais que o teto, que pague separado. Esse é o sonho da minha vida, é o ideal da vida.
Mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, de a gente um dia chegar a ter um teto unificado para todo mundo, né? Que deveria ser o teto do mínimo do salário do presidente da República. Mas o direito adquirido é uma coisa... O privilégio adquirido. O privilégio adquirido é complicado. Bom, para fechar, 2 movimentos, tá? O primeiro, em um café da manhã, Jair Bolsonaro disse que os filhos não mandam, existe a filocracia, né? Que estava se comentando há pouco tempo atrás. Os filhos não mandam no governo. Isso já é um sinal de que há, pelo menos, uma lição que foi aprendida. E, no caso, aí da articulação dentro do governo. Sérgio Moro, um segundo nome foi vetado na sua indicação para o Ministério. A gente viu agora há pouco na reportagem. Como é que vocês entendem isso? Como é que esse governo está se articulando na visão de vocês? Olha, a minha primeira fala foi justamente no sentido de que o governo está perdido, eu vejo que não existe comunicação interna dentro do governo. O que tem acontecido com o clã Bolsonaro, como eles mesmos se colocam, né, o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro, prejudica o próprio governo. O filho do Bolsonaro vai para o Twitter, fala uma coisa e depois o ministro vem lá e diz outra e vaza áudio no WhatsApp. Isso é um absurdo. O governo está perdido nesse sentido e está faltando liderança. Aí, de liderança do próprio presidente da República, que tem que chegar e colocar um fim em tudo isso e começar a governar o Brasil. Eu não vejo o Bolsonaro fazendo isso. Tudo bem, ele ficou esse tempo todo no hospital aí, mas o Brasil precisa de uma liderança. Ele foi eleito para liderar o Brasil, ele precisa liderar o Brasil e ser pai e controlar os filhos, né? Pois é. E no caso do Sérgio Moro, que a carta branca havia sido dada? A carta branca havia sido dada, a indicação que ele tinha feito para a nomeação causou mal-estar naqueles que são armamentistas, porque a indicação era de uma desarmamentista e foi vetada, né? Isso também causa um próprio mal-estar para o Sérgio Moro dentro do governo, mas o Sérgio Moro ele tem um objetivo bem claro e eu tenho certeza que ele vai resistir a esses intempéries, porque o que ele quer é ser ministro do STF, né? Mas a gente tem que enxergar hoje o Sérgio Moro não mais como juiz. Ele é um agente político, né? Ele é um ministro, ele está fazendo política agora e ele está submisso a esse tipo de coisa. E acredito que, inclusive, a nomeação que ele teve que voltar atrás poderia ter sido resolvida internamente no governo antes mesmo de vazar para a imprensa. Pois é, bom, bastante coisa anda vazando por aí. Dziuta, como é que a gente tem essa articulação? Olha, eu acho que a gente vai sofrer muito com isso. É preciso que o lado do governo, que é o que está predominante, né, quem predomina é o governo, acene com medidas que consigam conciliar a população, sabe, baixar o tom do discurso, não está mais em campanha, sabe, não tem por que atacar os ex-presidentes, porque não está mais em campanha, sabe, um está preso e a outra está exilada dentro do Brasil aí, esquecido um pouco. Então não precisa continuar a retórica da campanha. Acho que agora é a hora, se o governo quer realmente liderar alguma coisa, ele tem que primeiro ter bandeira branca, sabe? E parar o ódio contra as pessoas, sabe? Parar essas coisas aí que só prejudicaram até agora, né? Eu acredito que o governo tem chance de se recuperar, tem pessoas que estão a fim de fazer um trabalho bom, mas eu vejo que tem que partir de cima, é o distensionamento da questão política. Se distensionar, se a gente conseguir chegar num denominador comum aí na frente, uma agenda mínima, todo mundo cede um pouquinho, ok, larga a oposição de mão, se a oposição quer idolatrar, se o PT quer idolatrar o Maduro, quer fazer, deixa os caras em paz, sabe, deixa os caras na deles, vão cuidar do Brasil, sabe, e parar com essa guerra infantil que só prejudicou o PT, que se acabou, e está prejudicando o governo Bolsonaro, que não consegue decolar. Então, eu sou um cara que acho que o primeiro gesto é apaziguar os ânimos, é propor algumas agendas comuns para acalmar e organizar a comunicação do governo, né? Isso aí tem que existir, né? Nem existe ainda a comunicação. E o toma lá da cá vai continuar. Essa pausa, esse silêncio dramático representam muita coisa. Tu tinha um sonho, né? O ideal. O meu ideal seria esse, que a gente pudesse governar e distensionar as coisas na base da conversa em prol do Brasil. Mas parece que a gente ainda vai ver muito tomar lá da cá e a política brasileira, como acho que todos aqui entramos em consenso, não está mudando, né? Pelo menos nesses primeiros movimentos. Juan, representando o Movimento Livres, advogado do Movimento Livres, Juan Saavedra, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Marcelo Dziuta, sociólogo, também. Estamos começando o ano, na verdade, para muita gente nem começou, porque o ano só começa depois do Carnaval, pelo menos no Congresso né? Para votação vai ser tudo lá depois do Carnaval. Por isso eu desejo um feliz Carnaval para vocês, um bom Carnaval para vocês, seja aqui em Porto Alegre, na avenida, na praia, onde vocês quiserem. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu.